Se eu pudesse falar uma palavra, eu diria assim, libertador. Porque, e não libertador no sentido de apenas ter liberdade, mas de conhecer outras coisas e ampliar totalmente a sua visão de mundo. Eu sou do interior, de Riachão, né? Riachão é um negócio miúdo. E meu mundo era baseado ali nos meus colegas, que tinham uma visão de mundo totalmente diferente. O contexto do que a gente experienciava era diferente. Quando eu fui morar em Feira de Santana, que eu comecei a fazer cursinho, gente, que eu via aquele tanto de gente numa única sala, que eu olhava assim para os quatro cantos e era tanta gente diferente, que conhecia tanta coisa além do que eu sabia. E era um choque de realidade, não só o contexto de morar só, da liberdade em si, de você ter que ter as suas responsabilidades. Porque os meus pais, eles me proporcionaram vida de dondoca, né? Eu não fazia nada. Não lavava um prato, não fazia comida, não lavava um banheiro, não lavava roupa. E apesar de eu saber fazer as coisas, porque minha mãe sempre colocou assim na minha cabeça que eu tinha que aprender, porque em algum momento eu ia sair de casa para estudar. Lá em casa eu sempre fui criada para isso, sair para o mundo e estudar. Não é para voltar para casa. Inclusive foi um choque de realidade eu ter que voltar no EAD, né? Então, mas fui criada para não voltar. E tinha essa responsabilidade que antes o meu tempo era só e exclusivamente para estudar. E aí chegou o um momento que eu comecei a ter que lidar com outras pessoas, porque como eu dividia casa, na época a gente não tinha condição nenhuma de me colocar em um apartamento sozinha na cidade que eu vou fazer cursinho, no caso lá em Feira, e as despesas e as atividades da própria casa, então eu tinha que me organizar para assistir a aula pela manhã e pela tarde, que eram os horários que eu fazia o curso, para administrar as minhas atividades de casa, que era varrer uma casa, preparar comida, que minha mãe inclusive me ajudava bastante. Ela mandava as carnes assim temperadas, então eu só complementava. Mas a rotina em si dentro de casa é muito complicado, inclusive a convivência com outras pessoas, porque você tem o seu tempo. Se você sabe que você rende mais à noite, você poderia muito bem passar a tarde inteira dormindo depois da sua aula super cansativa e que você assistiu toda e dormir de tarde para durante a noite você render. Só que você queria isso, mas a pessoa que dividia a casa com você nem sempre tinha os mesmos planos. Então, rolava muito esse tipo de estresse, sabe? De você fazer um plano achando que ia conseguir render bastante durante a noite e acontecia um imprevisto e você viu que você dormiu à tarde, chegou de noite, a pessoa está fazendo algum barulho, recebeu alguém em casa e você não consegue estudar. E quando você começa a se estressar, isso vai virando um ciclo vicioso, uma bola de neve e complica, né? Complica muito. E eu tinha muito essa dinâmica de todo fim de semana ir para casa. E aí, por morar fora, eu virava novidade. E quando eu ia para casa, eu não conseguia estudar nada. Porque minha mãe queria que eu desse atenção, meu irmão na época era pequeno e eu passava muito tempo fora e queria que eu desse atenção. Eu participava de atividades da igreja, do grupo de jovens, então meus fins de semana eram praticamente todos envolvidos nas atividades com os jovens, ou o sábado à tarde e à noite. Fora que quando eu ia para Riachão, eu queria mesmo estar com os meus amigos, porque em Feira de Santana eu praticamente não tinha contato nenhum com pessoas. E o fato de estar fazendo cursinho, eu não me permitia a liberdade de conviver com outras pessoas. Minha vida lá era realmente limitada a estudar. Hoje é totalmente diferente, muito diferente. Porque hoje não tem mais a cobrança. Você não passou, também nem tem aquela tia e aqueles vizinhos e os parentes chatos. Parente e não parente, né? Que não tá pagando conta nenhuma e que fica, não tá estudando, mas ele está na igreja, como é que vai passar desse jeito? Mas o que me manteve de cabeça fria e saudável durante todo esse período foi essa minha entrega para outras atividades, entendeu? Porque era um contexto social muito diferente do que eu aprendia. E o fato de eu ter saído de Riachão e ido para outra cidade fez eu abrir meus olhos para outras realidades. E isso também expandiu as minhas vivências dentro de onde eu estava. Eu trazia um pouco dessa expansão para os meus ambientes, entendeu? E quando você perguntou a diferença de antes para hoje, eu acho que é muito dessa cobrança. Uma cobrança que não partia muito das pessoas
no caso dos meus pais, partiam mais de pessoas da rua mesmo, que viam e que sabiam que eu estava fazendo cursinho e que cobravam muito isso de, e aí, passou? Todo vestibular que fazia era mesmo sofrimento, sabe? Por conta disso, né? E hoje eu posso, porque eu sei das minhas responsabilidades, eu faço o que me dá vontade, eu estudo, minhas eu vou. Se eu quero sair da aula e comer um... Não está funcionando, tá me ouvindo? Tô, amiga. Cortou? Eu tô te ouvindo. Ah, eu achei que tivesse travado. Não, Foi não. mal. Hoje a gente tem essa liberdade e não há essa cobrança, sabe? A cobrança é minha. Hoje a cobrança é realmente só minha. Eu sei que, nossa, eu tô vacilando, então eu tenho que estudar mais. E a liberdade em si, eu acho que não teve muita mudança, sabe? Com relação a fazer as coisas. Porque os meus pais sempre me deram essa liberdade de sair, de estar fora. As liberdades que eu não tenho, infelizmente, só não terei mesmo, entendeu? Eu só terei quando o Iris tiver o próprio dinheiro dela e se bancar. Porém, é isso. Eu nunca tive, assim, muitas privações. Ninguém nunca me proibiu. Era uma cobrança minha mesma. Eu que me impedia de fazer as coisas. E eu não me arrependo, não. Pelo contrário. Eu acho que isso fez parte de todo o contexto. Mas é isso.